Ainda vai mancando. Ninguém vai te julgar. Ninguém vai te julgar, não. Tem um durex aí não, Bia? Tem um durex aí não? Gostei. Tem, já me falaram aqui a gente usar um durex, né? Tudo conserta com medo. Então, vamos lá. Vamos começar o nosso estudo da noite. A gente vai falar de julgamentos. Sem precisar de levantar a mão, falar nada, quem é que julga? Né? Podemos levantar as duas mãos, né? Porque a gente ainda está em crescimento. Né? A gente julga, o que a gente não deve é condenar. Mas julgar, a gente ainda está nessa fase. A gente vê e rapidamente a gente já tem uma figura inteira daquilo e a gente já parte com o martelinho, né? Então, é importante primeiro, antes da gente falar de julgamentos em si, lembrar, tem uma frase muito interessante que diz que quem poupa os lobos sacrifica as ovelhas. Então, para a gente não entender que não julgar não significa conviver com o erro e nem entender que qualquer coisa que seja maliciosa é necessária ser isolada, para que não atinja aqueles em volta. Então, uma coisa é a gente olhar alguma coisa e falar, isso é errado. Isso não é julgar. A gente vai chegar lá porque não sou eu que falo, é o Evangelho mesmo que fala. Mas a gente tem que saber separar não julgar do que não vou me envolver. Não é da minha conta. Porque essa frase ela é forte, mas a gente tem que ter ela no fundinho da cabeça. Quem poupa os lobos sacrifica as ovelhas. Né? Então, a gente tem que ter isso também para começar já a gente a prestar atenção. Primeiro, que lugar é esse? Alguém tem ideia? Esse lugar tinha um monte de quebrado. Um foguete espacial. Então, o que esse homem está arrumando? Será que a gente tem ideia do que ele está fazendo? Nem ele sabe. Tá com manual, né? Quer dizer, será que ele tem capacidade para entender qual é o problema do foguete espacial, se ele é um engenheiro espacial? Não. Né? Se ele é um engenheiro espacial, ele vai saber porque ele estudou para isso. A gente não vai conhecer aquilo que a gente não tem, que a gente não aprendeu, que a gente não viveu. Então, como que a gente pode até julgar o que ele está fazendo? A gente nem sabia direito que lugar é esse. Então, a gente não tem capacidade de falar o fio que está com algum problema é aquele lá, porque a gente não conhece. Então, isso é bom para a gente já começar a pensar. Para me julgar algo, eu tenho que ter, no mínimo, algum conhecimento de causa. Né? Eu tenho que ter algum tipo de educação naquilo que eu estou julgando. Senão, é como olhar um foguete desse e já saber o que está errado naqueles tantos de fios, se você não conhece o todo do foguete. Aí a gente vai, claro, que eu ia pôr, né? Aí a gente olha aqui, né? A gente vai olhar, será que ele vai saber mexer com isso? Né? Aí eu falo assim, bom, será que ele tem conhecimento né, disso? Será que esse rapaz que está aqui, nesse local, saberia mexer com essas duas figuras aí, as coisas que estão erradas? Você ajudou para isso, sim. Eu acho que sabe. Porém, um é um foguete espacial, o outro é um submarino. Olha como se parecem, certo? Para a gente ter uma ideia que, olha como a gente já tem um desconhecimento das coisas. Eu fiz questão em colocar primeiro o foguete espacial, segundo, né, no caso, meu filho mexendo numa antiguidade, que isso aqui foi um museu até, mas para eles aprenderem, um submarino. E depois ali do submarino a gente volta para ver um foguete espacial. Então, olha como o que parece ser já não é. Bastou eu só jogar uma figura e na verdade eu consegui manipular para que todo mundo pensasse que era a mesma coisa. Né? Mas não é. Duas coisas parecidas, completamente diferentes. Um foguete espacial e um submarino. Né? E aí a gente vai vendo que o nosso cérebro. A gente tem que olhar que, às vezes, por que a gente julga
Muitas vezes é porque existe um excesso do que a gente tem dentro. E aquilo simplesmente derrama e é projetado no outro. Quase sempre, quem é excessivamente ciumento, já talvez participou de alguma traição. Estou falando numa grande, certo? Num grande cenário. Muitas vezes, quem está sempre duvidando da honestidade do outro, existe algo desonesto a ser trabalhado dentro da pessoa, certo? Quem não vê maldade, quem tem aquele amigo que é tão inocente, né? Sempre tem algum. E se você não conhece, talvez é você, né? A gente fala, nossa, não vê o perigo, não vê aquilo, porque não tem a malícia dentro da pessoa. A pessoa não seria capaz de fazer, ou ela nunca passou por isso. Não só ela não fez, mas talvez ela já foi, né? Talvez assaltada. Então, quem já foi assaltado, é mais fácil ver a malícia no outro. Ou quem já assaltou, já conhece quem assalta. Então, a gente tem que ter conhecimento de causa. Por isso que o julgamento é um assunto bem, bem forte. Eu gosto muito disso, né? Dessa figurinha. Olha que ridículo, o cara andando na rua com o nariz de palhaço. Né? É essa projeção, o palhaço. Antes de falar dos outros, se olha no espelho. Né? No Kardec, lá no Evangelho, no capítulo 10, ele vai falar, um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Esse é um problema que a gente tem. Né? Ver o mal do outro antes de examinar o seu próprio nariz. Né? Como aqui o palhaço falando do nariz de palhaço do outro. Existe uma historinha que a gente vai contar, tem muitos slides, mas são pequenininhos, tá? Havia uma senhora que ela sempre estava olhando a casa da vizinha. E a vizinha estava sempre lavando os lençóis, ou a vizinha sempre, como se diz, colocava os lençóis lá fora. E essa outra ficava olhando da janela dela e falava, nossa, que lençóis, né, sujos ela está pendurando no varal, ela precisa de um sabão novo. Se eu tivesse intimidade, eu perguntaria se ela quiser que eu ensine ela a lavar roupa. E ela sempre falava, né, via os lençóis, que, né, nossa, tudo encardido. Até um dia que ela decidiu lavar, ou alguém lavou a janela dela. Aí ela conseguiu ver. Não era o lençol da vizinha, era a janela dela que estava suja. Então a gente tem que prestar muita atenção, porque como é fácil ficar tão indignado quando a gente percebe um aparente erro e a gente não presta atenção de, quem sabe, as minhas lentes estão sujas, né? Eu gosto também de outra fase, quando tudo parece, quando tudo cheira mal, talvez é legal checar o seu próprio nariz, né? Porque às vezes tudo tá ruim. Um centro espírita não gosta daquele centro que é ruim, ali a cantina é ruim, a comida é ruim, é tudo. Quem sabe sou eu, né? Que nenhum amigo presta, nenhum namorado é legal. Então a gente tem que olhar, começa a fazer um caminho para dentro da gente, né? Enxergamos o mundo das pessoas, as pessoas de acordo com aquilo que somos. Porque a gente vê, né, uma rosa enxergando uma rosa no cactus e o cactus enxergando o espinho, né? Então a gente vai ver aquilo que a gente está tendo ali dentro. E às vezes são momentos. Então a gente julga também de acordo com a fase da nossa vida, né? Tem gente, tem gente que fala assim, nossa, estudar inglês, gente, inglês, quem é que acha que inglês é difícil? Aí a gente pensa, né, em inglês, ou em inglês difícil, né? A gente julga às vezes, nossa, isso, aquilo. Ou então a gente fala, como é que a gente aprende? Ou então quem pensa que é fácil, né? Aí a gente fala, nossa, como é que o americano não aprende inglês e o brasileiro aprende português? E a gente começa esses julgamentos até culturais. Aí a gente fala, será que, nossa, inglês é tão coisa, português é tão fácil? Ou isso, eu não estudo inglês porque é difícil. Aí a gente vai lá, né? Tem gente que está no verbo to be até hoje, 10 anos está no verbo to be ainda, né? Aí fala, você nunca saiu desse verbo to be, é só to be. To be é só isso. Aí fazer, eu faço, fazes, faz, fazemos, fazeis, faz. É tanto, imagina um americano olhando, né? Vamos conjugar o verbo fazer. Aqui é I do, he does, she does, he did, we are doing, it's done. Or I did. Pronto.
conjugou o verbo fazer. E nós, né? Então a gente vai ver que depende da lente de cada um. Porque quem usa só o verbo fazer como eu fiz, nós vamos fazer e eu vou fazer. É fácil. Mas quando a gente vai entrar um pouquinho mais profundo, a gente vai ver que, opa, como não é fácil julgar. Né? A autoridade de censurar sempre tem que estar no exemplo. A gente só conhece um homem na Terra que tem autoridade para julgar e nunca julgou. Olha para você ver por que o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Evangelho de Jesus, quando a gente fala o Evangelho, é o Evangelho de Jesus, óbvio. Né? Por que a gente fala que é a bússola da nossa vida? Por que a gente precisa desse Evangelho? Porque ele nos liberta. A gente olha Jesus e fala assim, meu Deus, esse homem tinha autoridade. Ele podia julgar, nunca julgou. Então a gente vai começando a tirar as coisinhas, as casquinhas que ficam ali. A gente fala assim, eu queria tanto ser igual a ele, porque ele sentia paz. Podia estar no meio de tudo. E a paz dele ninguém tirava. Às vezes a nossa paz basta uma pessoa falar um não. Acabou com o dia da gente. E Jesus encravando ali, né, colocando os cravos e ele em paz. Então, quer dizer, essa paz que ele quer dar pra gente. Ele fala, minha paz não é essa paz que vocês consideram. Né? Mas o não julgamento faz parte dessa paz. Eu vou falar com toda certeza absoluta. Não tem um dia que eu não penso, que eu vejo algo que eu quero julgar menos. Que eu chego para trás antes de eu... Porque o julgamento se instala na gente no modo automático. E graças a Deus, é uma batalha que eu estou vendo assim, graças a Deus, cada vez que eu vou, eu tento chegar para trás e falo, você não conhece a história toda. Só isso que a gente precisa fazer. Eu vou dar a palestra inteira até nessa frase. Chega para trás um pouquinho e só fala assim, você não sabe a história toda. Não importa o que estiver acontecendo, o que a pessoa fez, se é assassino, se fez isso, você não sabe da história completa. Você vê uma lente pequena de um ângulo e de um momento seu. Toda opinião que você dá está encharcada de você, não do fato, do aparente fato que você está citando. Né? A mulher que é pega no adultério, a gente vai ver que, pela lei de Moisés, sim, ela poderia ser apedrejada, ela deveria ser apedrejada. Né? Quando Jesus chega e diz que não tem pecado, então joga a primeira pedra. Então, é algo que a gente vai ver e vai falando assim, por que os mais velhos saíram mais rápidos? Porque geralmente tem uma vida maior, já teve mais chances de fazer coisas que se arrependeram. Né? Então, chega um momento que, quando Jesus está a sós com a mulher, ele dá uma segunda instrução. Ele diz assim, agora ninguém te acusou, eu também não te acuso, você está livre, mas ele diz, vai e não peques mais. Não quer dizer que o não julgamento te dá, como se diz, um passe livre para você continuar fazendo aquilo. Tanto que Jesus continua para que algo pior não te aconteça. Porque agora você já tem um entendimento do que é correto e não. Então, quer dizer, a gente também tem que olhar isso. Né? Não julgueis para não serem julgados. Pois o julgamento com que julgais, sereis julgados. E com a medida com que medes, sereis medidos. Né? A gente vê muito isso. E quem gosta, gente, de ser julgado? É horrível. Vocês já foram justamente julgados? Sim. Alguém já foi julgado? Porque ninguém conhece a história inteira. A pessoa pode até falar, olha, eu julguei que a Débora falou uma coisa feia. Tudo bem, pode ter sido. Só que o porquê que ela falou aquilo, como que estava o estado emocional dela naquele dia, como que ela cresceu, será que todo mundo em volta dela só falava aquelas palavras e ela só está passando para frente? A gente não sabe os porquês, né? Então, ninguém gosta de ser julgado. Ninguém gosta de você falar, você, isso, você. Então, vamos lembrar disso. Na hora que a gente vai falando, vamos lembrar que com a mesma severidade, nós também em algum momento vamos ser julgados. E ninguém gosta. Vamos lá, o que é o que é? É uma coisa que a maioria faz. Tem gente que ganha dinheiro para fazer. Poucos não fazem. Uns fazem pouco, outros fazem muito. Alguns são viciados. O que será? Sendo julgado.
Ele faz. Então pode ser, mas... Feijão ganha dinheiro fazendo isso. Claro. Fofoca. Aqui no Ceará, de vez em quando, rola uma fofoquinha fraterna. Só para dar um ar. É a fofoca. É a fofoca. E a gente vai ver que a fofoca é o maior gerador de julgamentos. Porque raramente alguém chega para você e fala, sabia que a Mindy, nossa, você viu que... Ou então a Débora com o sapato, você viu a Débora andando com o sapato lá? Nossa, coitada, a Débora passando uma situação difícil financeira, não consegue comprar sem dinheiro, não tem nem pra cola de sapato. Quer dizer, aí o outro falou, pois é, eu vi, e ela gosta de aparecer, não sei o que. A fofoca, raramente você vai ver algo positivo saindo disso. Só vai daqui para baixo. Né? O discipulado, né? É aquela coisa ali, uma falando, e cuidado com a irmã Albertina, aquela fofoqueira. Cá entre nós, ela só abre a boca para falar mal dos outros. É diferente de mim, que só quero o seu bem, minha querida. Ai, que chá abençoado. Aquela conversa. A gente tem que tomar muito cuidado, porque é isso fofoca. Na hora que a gente está falando do outro, é fofoca. Não adianta ser noção, vou te passar uma informação. Ou só porque sua amiga. Tem que ter muito... Qual é o ponto da conversa? A gente tem que parar e falar qual é o ponto da conversa. Não quer dizer que a gente não deva perceber e até passar para frente o que não seja bom. A gente vai ver isso no Evangelho. Mas será que tomando um chazinho, né? Falar da vida alheia. Um dos 10 mandamentos. Não levantar falso testemunho. Quem aqui tem certeza do que fala, gente? Certeza absoluta. Sem sombra de dúvida. Quando você vai falar de alguém. Não tem. Não tem. Então, quer dizer, a chance de errar é bem maior do que acertar. Então, quer dizer, entre um e outro, melhor se calar. Melhor se calar. A gente não tem conhecimento de causa. E raramente a gente vai convidar a pessoa que a gente está falando para participar da conversa. É ou não é? Então, se eu vou falar Marina, vou falar Lindy, mas aí eu falo da Marina para a Lindy. Mas eu não pego o telefone e falo, Marina, vem cá. Que eu queria só conversar com uma coisa aqui, que eu vou falar de você, eu queria que você esteja presente para ver se realmente foi isso que aconteceu. Né? A gente só fala assim, fulano me disse isso, não sei o quê, mas vamos convidar fulano para participar, não é? Já que a gente está falando dele, seria justo, pelo menos convidar ele para se defender. Isso aqui. Porque tu que vês, né? Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão. Porém, não reparas na trave que está no seu próprio olho? Jesus, no Sermão do Monte. Não, é bem isso. Tem um cisco no seu olho. Mas a trave é uma madeira, né? No nosso. E isso que é o argueiro, quando a gente fala de argueiro, era um pedaço, um toco, tá? De pau. Como é que vedes um argueiro? Isso a gente já falou, peraí que eu estou colocando aqui a próxima. A pergunta do mestre acorda-nos para a necessidade de nossa educação, de vez que, de modo geral, descobrimos nos outros somente aquilo que somos. Emmanuel, palavras de vida eterna. No Sermão do Monte, existe algo bem importante ali, tudo, mas existe uma frase que diz assim, se vosso irmão pecou contra vós, ou seja, se alguém te ofendeu, ide acertai a falta em particular. Vai lá e conversa com a pessoa, em particular. Não na frente de todo mundo. Olha lá, o que fulano fez? O Maico, olha lá, me esculachou, né? Entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis ganhado um irmão. Então, se o João chega e fala alguma coisa assim, fala, nossa, que sapato horroroso, aí eu chego para ele e falo assim, ô João, deixa eu te falar, eu até cheguei com o sapato direitinho, mas descolou no meio. Aí ele fala, eu não sabia, eu achei que era moda, mas aqui tá fazendo tanto barulho, atrapalhou o atendimento fraterno. Aí eu falo, não, amigo, desculpa, foi realmente. Aí ele quer dizer, beleza, amigo. Pronto, certo? Tanta coisa que a gente evitaria se a gente não julgasse. Eu gosto muito dos 7 sábios, cegos e o elefante, que lembra desse... A gente fez uma vez aqui uma dinâmica. Uma historinha, né? E que... eu vou resumir bastante, mas na Índia, na cidade, que viviam 7 sábios que eram cegos. E aí foi colocado um elefante e cada pessoa, um sábio, cego, era para tocar no elefante e descrever que animal era esse. Então você põe um elefante em volta de 7 pessoas sábios
E eles deveriam tentar descobrir que animal era esse. Bom, um sábio que tocou apenas o tronco do elefante vai falar o quê? É um animal chato e largo, como uma folha de bananeira. Certo? O outro que tocou só na orelha, desculpa, no tronco, é um bicho comprido, como uma jiboia. Só tocou na troma do elefante. O outro, que estava lá e tocou na pata do elefante, cego, né, é um animal em forma de coluna, porque só tocou na pata do elefante. E por aí vai. Então, se a gente pensar, a gente só tem a parte da história. Devido àquilo que você conhece de um elefante, é que você iria denominar que é um animal. E a gente não está nem longe de ver o retrato inteiro. Então, eu acho muito interessante essa historinha para a gente ver. Friedrich Nietzsche, ele fala algo que eu acho espetacular. Ele diz assim: e aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Eu acho tão interessante essa frase, porque é realmente um preconceito. Imagine vocês, se a gente abre essa janela e vê um tanto de gente lá se mexendo assim, ou dançando, mas não tem música nenhuma. E a gente vê ali no estacionamento todo mundo fazendo algumas coisas com a mão. A gente iria julgar eles insanos, loucos. O que está acontecendo? Mas se a gente abre a janela e escuta a música, já é outra coisa. Então, quando a gente não ver, a gente não pode julgar. Tem tantos sentidos que faz parte. E às vezes nós somos denominados. Quem aqui espírita já foi denominado meio louco, meio doido? Assim, eu acho que essa pessoa é meio perturbada. Quando você abre a boca para falar, antes de abrir você já é, né? Porque não ouviram a música. Quando a gente escuta a música, aí a gente entende que a pessoa está dançando. Então, bem interessante a gente ter essa frase, é muito, muito impactante. No Evangelho, uma das perguntas de Kardec é permitido repreender os outros, notar as imperfeições alheias, divulgar os defeitos dos outros? Olha que Kardec, parte do que ele faz é realmente questionar, é cutucar os espíritos. Kardec quer saber, ele quer saber detalhe. E aí Kardec vai e realmente pergunta, fala assim, olha, será que a gente... Quem é que acha... Assim, às vezes a gente estuda o Evangelho, às vezes esquece, aquela coisa toda. Primeiro, é permitido, a gente não precisa responder em voz alta, mas vamos pensar. Será que é permitido repreender os outros? Será que Jesus estaria ok com a gente repreender alguém? Interessante, vamos pensando que a resposta vai vir depois. A gente vê como que a gente lê o Evangelho de cabo a rabo toda hora, estuda anos e anos, aí vem uma pergunta do Evangelho e a gente fala, meu Deus, será que é permitido ou não é, né? Será que eu vou ter que voltar lá? Segundo, notar as imperfeições alheias. Será que isso é permitido? Será que Jesus está ok com isso? Olhar e falar, aquela pessoa ali, será que é, né? E a gente está falando de julgamento, agora a gente entra com o Evangelho. E divulgar os defeitos dos outros. Será que está ok a gente falar do que o outro tem alguma coisa ali? Parece que a resposta é óbvia, correto? Parece que é muito claro. Jesus, será que Jesus estaria ok? Compreender os outros, notar as imperfeições alheias, divulgar os defeitos? No item 19, ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Quer dizer, já que ninguém é perfeito, será que a gente não pode repreender o outro quando vê uma coisa errada? Certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, sobretudo dos que estão sob a vossa tutela. Mas isso é também uma razão para fazerdes com moderação. Então, olha só, para fazer com moderação, com uma intenção útil, e não como geralmente se faz, pelo prazer de denegrir. Porque às vezes o sentimento é, nossa, olha a saia dela. Nossa, você está vendo a luz, estrelas, o sol, né? Para denegrir a pessoa.
Mas será que se a gente fala assim, eu acho que ela vai passar vexame naquela festa se ela for com essa saia. Eu vou lá, vou falar, olha, presta atenção, você vai num lugar mais elegante, talvez as pessoas vão perceber, você não vai encaixar bem no, certo? Tem uma utilidade. É uma repreensão? Sim, pela palavra, repreensão. Você não está junto com a ação do outro, você não está adotando a posição de tá legal. Né? Então, mas a moderação e por que você está fazendo aquilo? Por que você vai falar com o outro? Olha, a comida, o sal. E eu falo, gente, coisa bem simples. Para que complicar, né? Então, olha, presta atenção, tem muita gente que sofre de problema de coração. Será que se a gente diminuir um pouquinho o sal, vai ajudar a maioria das pessoas? E quem quiser mais sal, coloca, quem sabe? Sua comida é uma delícia, mas você está colocando um pouquinho mais de sal e talvez vai ser... É uma repreensão? Sim, você está repreendendo a ação da pessoa colocar muito sal na comida. Porém, existe uma utilidade, você está fazendo com moderação. Não é bem repreender de uma maneira de julgamento. Você está tendo uma utilidade pública, uma utilidade boa. Neste último caso, a censura é uma maldade, quando você está censurando o outro por prazer de censurar, para falar do outro mesmo, sentir prazer, para dizer, aí, ó, tá vendo? Olha como é que você está censurando, olha o que você fez, olha lá como é que você falou com a pessoa, olha lá como é que ela ficou depois, para você sentir aquela coisinha de superioridade. Né? Agora, no primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis. Então, de certa forma, repreender o outro é também um dever, não um julgamento jogar fora, certo? Cautelas possíveis. E ainda assim, a censura se faz a outro, a censura que se faz a outro deve ser endereçada também a nós mesmos, para vermos se não a merecemos. Então, isso aqui está no item de 1 a 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. A gente tem que estudar muito isso. Então, a gente não está falando que a gente deve tudo. A gente não aprende que tudo é intenção. Qual a sua intenção? Se a gente verifica a intenção, a gente já vai saber muito o que a gente está sabendo. Minha intenção já é se sentir superior ao outro, ou é tentar ajudar o outro, censurar que ele está fazendo algo errado. Olha, não é assim que a gente trata animal. Então, quer dizer, você está tratando o seu cãozinho, olha lá, tá frio, tá inverno, não é legal que você está fazendo isso. É um tipo de repreender, de repreensão, de censura. Porém, existe uma utilidade muito grande nisso. E você não precisa de falar, nossa, você não gosta. A gente pode fazer de uma maneira moderável, ver se você também cumpre o que você está fazendo, porque a autoridade de qualquer coisa, de primeiro, deve estar dentro da gente. Como que eu vou falar com o outro? Olha, lembra da historinha que eu tenho um tempo atrás? Gandhi, uma mãe foi levar o menino para ver Gandhi. E chega a mãe com o menino e fala assim, Gandhi, meu filho adora você. Tudo que você fala, meu filho fica aqui, às vezes, assim, a tarde toda, escutando suas palavras, seus conselhos, suas sabedorias. Mas meu filho está comendo tanto doce, mas tanto doce, que eu tenho certeza, Gandhi, se você falar com meu filho para ele parar de comer doce, eu tenho certeza que ele para. Eu já falei, mãe, não adianta, fala, mas ele não parou. Gandhi pega e olha para ele e diz assim, isso está em contos de Gandhi. E aí Gandhi olha para a criança e fala assim, volte aqui a 2 semanas. Mãe não entendeu nada, né? Foi embora com o menino. Depois de 2 semanas, a mãe volta com o menino, ainda comendo doce, nada mudou. Aí ela chega e fala, Gandhi, olha, não entendi nada. Chega com meu filho que come doce o tempo inteiro, peço para você falar com ele para parar, que eu sei que ele vai escutar, e você manda a gente embora e mandar voltar em 2 semanas. E ela volta, aí Gandhi diz assim, sabe por quê? Porque eu também estava comendo muito açúcar. Gandhi precisou trabalhar essas 2 semanas para que ele pudesse reduzir o tanto de açúcar que ele estava comendo, para ele ter uma autoridade moral de pedir à criança para diminuir o doce dela. Será que a gente, às vezes, pensa nisso, pessoal? Acha esse ato uma grandeza tão magnífica, porque diz, né? Ele fala, como é que eu vou falar para o menino deixar de comer doce, sendo que eu estou aqui passando o açúcar? Então, esse conhecimento aqui, ó, deve ser endereçado também a nós mesmos. Cada vez que a gente vai falar
eu vou repreender a roupa do outro, a atitude do outro, a cultura daquele pessoal, daquele país? Será que eu também não tenho algo na minha cultura, na minha roupa, na minha... Aí a gente para. Porque a gente é tão complicado, gente. Cada um tem uma história tão diferente. Eu, hoje em dia, eu tô assim, tão cansada de... Eu acho que julgar é tão pesado. Julgar tira tanta energia da gente. Cada dia da minha vida, eu tô realmente tentando julgar cada vez menos. Sabe? Às vezes a pessoa fala, nossa, mas você viu? Eu falo, meu filho, não sei. Talvez teve uma razão para isso, eu não sei a história. Então, às vezes alguém vem, até no atendimento fala, meu marido, será que eu separo então? Porque é drástico. Aí eu pego e falo, nunca conheci o cidadão, né? Você tem que ver. E a gente começa a fazer com que a pessoa mesmo veja por ela. É claro que isso na terapia, mas eu estou falando assim, no centro, na vida. Na vida. Né? Eu não posso responder por aquela pessoa. Eu conheço a história das pessoas envolvidas na vida dela. Né? Então a gente tem que ter muita cautela, muita cautela. Observar as imperfeições dos outros auxiliam nossa evolução, desde que sem malevolência e desprezo. Esta é a resposta. Está no Evangelho. Então, você vê que primeiro, aquelas 3 perguntinhas parecia que era um não grandão, né? Não, não podemos, não, não, não. Porém, olha só, que existe um proveito em tudo. Deus é tão bom que você vê que do mal sai um bem. Né? Não existe nada sem a permissão de Deus. Então, quer dizer, observar as imperfeições é uma questão até de inteligência. Né? Para observar o que a gente não deve fazer. Olha lá como é que está longe do julgamento. Quando eu julgo, eu estou falando você. Quando eu observo, ai, eu não quero me pegar fazendo isso, certo? Porque eu vejo o quanto que é ruim, o quanto que traz uma... quanto que a pessoa não está feliz fazendo isso. Muito diferente. O julgamento, você experimenta um orgulho. Quando você observa, lá, sem malevolência e desprezo. Se eu vejo algo, né, acontecendo, e eu falo assim, nossa, eu acho que isso aí é triste, eu não quero fazer isso não. Diferente. Então a gente tem que observar. Tanto que a gente aprende observando, é um método científico, começa com observação. Kardec, por isso que Deus incumbiu Kardec, né, para ser essa pessoa para perguntar as coisas, porque ele já vinha com essa ciência por trás. A repreensão deve ter um fim útil e deve ser feita com moderação. Isso a gente já viu. Então, isso tudo aqui já está no Evangelho. Olha lá o dedo, né? Quando a gente vai fazer. Aí a gente vê a mãe com carinho, com a filha. Que mãe é que nunca repreendeu o filho? É dever a gente repreender. É dever da gente fazer isso. A gente olhar para o filho e... Quem aqui já teve aquela criança que você fala, meu Deus, fulano vem lá na minha casa com aquilo. Nossa, vem aquela criança que a mãe senta e faz de conta que não está vendo, e o menino está em cima da televisão, e você rezando para que aquele negócio não cai, e aquela coisa. Ou você tem aquela mãe que fala, quem aqui já teve os pais que só bastavam um olhar? Nossa, minha mãe Provavelmente você é um bom cidadão. Não é? A gente ia na casa do vizinho, podia estar com fome, a barriga até encolhendo para dentro, aí a vizinha, olha, tem biscoito, tem isso. Aí você primeiro olhava assim, de mansinho, para ver se a mãe fazia. Você, não tô com fome, não. Já vinha assim, morrendo de fome. Né? Os pais já sabiam que você podia aceitar e a casa você não podia. Né? E o outro, na hora que olhava, falava assim, pode, meu filho, pode comer piracista. Mas se você passasse também um olhar. Mas será que essa repreensão era com malícia, com julgamento? Ou era uma repreensão de educação? Isso não é correto. Né? Então a gente vai ver que por que existem tantos problemas com os jovens hoje? A gente fala muito no desistir da vida. Os jovens, a gente nunca teve uma taxa tão alta de suicídio no mundo de jovens. A segunda causa de suicídio aqui nos Estados Unidos é o suicídio, em jovens de 12 a 25 anos. Imagina, a segunda causa. Em casa, não tem vida, não vejo uma criança na rua. Não tem vida, só dentro da videogame, tem casa e no videogame inteiro. E com o videogame, elas se frustram rapidamente. Porque
não são expostas aos nãos da vida. Brincar com o coleguinha, levar um chute e depois ter que ligar. E agora o suicídio é o 10º razão do mundo, de mortes no mundo. Imagina, todos os meses que você poderia morrer, você pega a sua própria vida. 10º. E crianças. 2º. Sendo o primeiro acidentes normais. Certo? Então a gente vai ver por quê. Frustrações muitas vezes não foram repreendidos, não foram colocados na vida, né? Jogados para que eles ouçam não, que aprendam a lidar com as frustrações. O coleguinha não vai dar o biscoito dele às vezes. Às vezes alguém vai te dar um chute na canela e sair correndo e você não vai poder fazer justiça. E você não aprende, os jovens não estão aprendendo com as frustrações, como se diz assim, com a repreensão. E os pais ficam com medo de repreender os jovens. Certo? Não vou falar não, porque eu já trabalho o dia inteiro, eu não quero chegar em casa e falar um não para o meu jovem. Quer dizer, a repreensão, gente, ela tem um fim útil e moderado. Ela é necessária. Certo? Se alguém aqui nunca teve um filho e não gostar dos pais por algum momento, não fez o patrimônio, não fez a coisa certa. Porque quem aqui às vezes não fala, vou fugir de casa. Aí na hora do almoço volta. Não é? Mas aí a gente fala. É porque a gente, às vezes o pai repreende, a gente já abre aquela tromba danado, mas aí depois entende. Mãe, desculpa, viu? Não é assim? Aí já chega bem chorando. Desculpa, não vou fazer mais não. A repreensão, ela não é uma coisa ruim. Ela deve ter uma utilidade. Se vosso irmão pecou contra vós e vos ofendeis, ide acertar a falta em particular, entre vós e eles. Põe umas para repetir, para a gente lembrar. Se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Agora, se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Porque aí, vamos supor que a Thaís fez algo que não foi legal comigo. Aí eu falo para a Thaís e ela ainda fala, não teve nada a ver. Só que aí eu falo, Thaís, vamos conversar com a Adriana e a Aline estavam lá. Aí a gente senta entre amigos, fala assim, olha, nós 3 gostamos de você, a gente não é legal você fazer isso. Não só sou eu. Agora a gente tem 2 pessoas com uma utilidade boa. Então não continue fazendo isso porque não tá legal, certo? Está em Mateus. Há casos em que seja útil descobrir o mal alheio, lembra que a gente falou? Essa questão é muito delicada, está lá no Livro dos Espíritos. Precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Caridade. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las. Olha lá. Se o que a pessoa fala só está prejudicando ela, você não precisa divulgar para ninguém. Olha lá como é que fulano faz aquilo. Só está prejudicando ela. Não está falando que você não deve repreender tudo aquilo que a gente já falou. Só falou divulgar. Fofoca. Uma das divulgações, né? Mas, se elas podem prejudicar a outros, é necessário preferir o interesse do maior número ao de um só. Então, se uma pessoa começa a prejudicar outras, olha lá, aí já é outro caso. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever. Gente, quem é que assiste política? Certo? Assiste canal político de vez em quando. É um dever? Ou você vai encobrir aquele caso? Aí você está sendo conivente. Então, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia, não cair no sentido que a gente está falando, talvez na verdade, do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Aqui nos Estados Unidos a gente tem a palavra whistleblower. É quando alguém tem o tupete para desafiar, às vezes, as grandes autoridades, as grandes empresas. E uma pessoa serve como se fosse o porta-voz do que está acontecendo ali atrás. Às vezes está sendo uma grande discriminação a vários empregados por motivos de cor, de orientação sexual, do que for. Mas ninguém fala nada. Aí uma pessoa resolve realmente divulgar. Encaixa nisso, gente?
Com certeza. Né? Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes. Então, quer dizer, não é uma coisa que se deve fazer sem muito estudar, igual aquele primeiro gráfico, sem entender exatamente. Será que é isso mesmo que está acontecendo? Antes de eu colocar lá, a gente é muito rápido, principalmente no Facebook, esse tal de fake news. Alguém manda pra gente, por isso que eu falei no Facebook, no WhatsApp do Seara, a gente não tem esse negócio de compartilhar nada, por quê? Raramente vem com uma fonte segura, certo? A gente não sabe realmente tudo. Então, eu não sei. Quem é que já ganhou compartilhamento? Olha, coloca, nossa, pro corona, quantas vacinas, quantas isso, quantas aquilo, já, não sei o quê, não sei o quê. E a gente vai e fala assim, meu Deus do céu, a gente descobriu aqui. E aí você vai perguntar a fonte, você vai pesquisar um pouquinho, já vai desmanchou, certo? A divulgação do mal de outrem só se justifica para evitar o mal dos outros. Então, o exemplo que eu dei ali para uma grande empresa fazendo, né? Aí você vê, eu não vou citar nomes, teve um grande caso de um grande empresário que usava meninas para indústria sexual na casa dele. E aí, quando um começou a falar, uma das vítimas começou a falar, que teve o tupete para um bom advogado entrar na causa, foram vindo aqueles vários de pessoas que também foram, tiveram danos. E tem que parar. Como que a gente vai continuar e não divulgar o que está acontecendo? Certo? Então a gente pensa que às vezes, ser espírita, eu não quero ser... Deve ser horrível assim. Deve ser muito trabalhoso ser um juiz espírita. Porque um juiz não deve ser tão difícil assim também não, mas um juiz espírita. Porque às vezes o espírita pensa que não pode julgar no senso de exatamente isso aqui. O que é a grande diferença de julgamentos para você e a divulgação do mal de outrem. Quer dizer, é dever. É dever, a gente tem. É obrigação, né? Aqui, o bullying. Gente, quem que já foi bullying? Conhece alguém que foi bullying? Não tem coisa pior. Tudo que você reza para acontecer, alguém tomar uma atitude, que você está muito doído, você não consegue, você está sendo vítima. E você, às vezes, assim, meu Deus, se alguém falasse o que tivesse acontecido, porque se eu falar, a coisa vai piorar para mim ainda. Então, você espera que alguém se envolva. A gente precisa de pessoas envolvidas que vão falar, certo? Aqui a gente está falando, né, aqui nos Estados Unidos, pelo menos tem a lei, se você é um ofensor sexual de crianças, ou até um penso de adultos, não sei se você tem que registrar. Não é para que a pessoa seja discriminada. Existe controvérsias. O que eu estou dizendo é, nós temos o dever de saber com quem estamos lidando. Certo? Então, não quer dizer que a gente não vai regenerar, melhorar, trocar, mudar. Mas é um dever da gente falar. Essa pessoa tem um problema sério. Se a gente descobre que tem um pedófilo, a gente tem que tomar uma atitude, certo? O silêncio não quer dizer que você é bonzinho. Eu não vou falar nada, porque eu sou espírita. Eu não devo julgar, não devo falar nada. Não é da minha conta. Não é da minha conta. Essa é a atitude mais fácil de ser tomada. Ficar em cima do muro. Muito difícil quem toma alguma atitude. Porque vai levar pedrada. Porque vai ser criticado, porque vai ser julgado. Ficar em silêncio não significa que você está fazendo a coisa certa. Muito ao contrário. O silêncio, às vezes, é um... que lembra de uma frase minha, né? Não é o mal que lembra. O mal como fala. Não. É uma que fala, o problema não é o mal que está no mundo, é o silêncio dos bons. É o mal dos bons. Certo? Fraudes, né? Tudo isso, terrorismo. Se o parente está em erro, lembre-se de que você vive junto dele para ajudar. O Espírito da Verdade, livro por Francisco Xavier. Às vezes a gente vê alguém que está em erro. E a gente fala, não vou me envolver não. Mas se você, por acaso, caiu naquele balaio de gato, quem sabe que não é para ajudar? Não tem melhor coisa do que um amigo verdadeiro, que vai te falar quando você não estiver legal, fazendo coisas bacanas. Porque bajulação é aquele que adora fazer aquela papagaiada. Minha linda amiga, nossa, tá certinho, tá bom. Nunca fala nada que você está fazendo que não está legal. Por quê? Porque é de interesse da pessoa ter você na vida dela. Do minuto que ela fala assim, não, meu interesse é com você. Você não tá, puxa saco.
É quando eu falo assim, Thaís, não tá legal. Não faz isso, que isso aqui vai prejudicar você. E ninguém vai te falar, mas eu vou falar. Porque eu gosto de você, eu quero que você dê certo. Se a Thaís me liga e fala assim, não quero mais ser amiga da Débora porque ela me falou que eu era linda, maravilhosa e pronto. Que ela é linda, maravilhosa e pronto. Mas ela quer uma bajuladora. Seja sincero com seus amigos. Isso é parte de ser espírita, né? As pessoas de maior progresso espiritual e que menos erros cometem, ao invés de julgar com rigor as faltas alheias, são as mais indulgentes e compreensivas para com as fraquezas do próximo. Essa é uma das questões do que é caridade. Né? Caridade é o quê? Fazer o bem sem olhar quem. Né? Perdoar, perdão, você do próximo, e também ser indulgente. Quem sabe existe uma razão bem maior do que o outro está fazendo aquilo. Não significa que eu não vou ajudar, interferir, tentar remediar, quem sabe. Mas não julgar com rigor, falar, olha o que você está fazendo. Né? Eu adoro assim, está em inglês, esqueci de traduzir. A gente tira conclusões muito rápido, pessoal. Aqui tem um headline, que é, como é que fala? O slogan do dia, né? Mulheres que são donas de cavalos vivem mais. A gente pensa, então, fala assim, então o teu cavalo vai me fazer viver mais. Não é assim? A gente já vê assim, fala assim, nossa, mulheres que são donas de cavalos vivem mais tempo. Aí você falou, então eu vou arrumar um cavalo, porque aí eu vou viver mais tempo, não é? Só que na realidade, se você tem um cavalo, você provavelmente tem acesso a um bom seguro, você provavelmente tem um dinheiro, então você provavelmente pode se cuidar mais. Tá vendo que correlação não é causa. A gente julga rápido. Então é por isso, né? Eu tenho cabelo longo. Aí as pessoas falam, você usa o shampoo de cavalo? Que tem o shampoo de cavalo. Já usei, porque era mais barato no supermercado. Aí a pessoa, ela tem um cavalo longo, então eu vou comprar esse shampoo, porque o cabelo da Débora é longo. Então se eu usar o shampoo que ela usa, meu cabelo também. Só que, talvez é a alimentação, talvez é isso, talvez é aquilo. Olha quantos fatores vai falar. Por isso a gente, o que serve para um, não necessariamente serve para o outro. Ponto de vista. Sua realidade não é a mesma que a minha. Né? O lagartixa olhando vai falar, tá muito fundo. O outro, lá dentro, que é o dinossauro, não, vai só até o pescoço. Minha realidade nem sempre é a sua realidade, não julgue. Né? O pintor, a girafa pintando um leite com a maçã. Vai sair uma foto bem diferente do que é a nossa percepção. Certo? O ângulo que eu vejo na situação varia da conclusão que eu vou tirar dela. Então, vamos lembrar que toda situação tem um ângulo diferente. Respeite o ponto de vista das pessoas. Às vezes estamos vendo a mesma coisa, porém de forma diferente. Quem vê o homem de frente ou quem vê o homem de lado nesse retrato? Se vocês forçarem, ele está olhando assim. Ou ele está olhando assim. Dos dois jeitos. Correto? Depende do seu ponto de vista. Nossa, você passou por fim e nem me cumprimentou? Olha lá como é que a pessoa está completamente sem óculos. Não consegue. E a gente já fala, nossa, passou, né? E aí mostra lá, eu estou vendo, né? Então a gente vai olhando e fala assim, gente, como a gente... Ou tá bonito, tá parecendo um príncipe, amigo. Os príncipes. Né? Eu adoro esses. Quer dizer, não são considerados, assim, de acordo com as revistas, né, no modo de beleza, como um príncipe. A gente lembra, eu quero um príncipe. Mulheres, cuidado quando vocês pedem um príncipe nas suas vidas. Né? Pode vir um príncipe mesmo. Né? Quem queria estar nessa situação? Praia. Nós não, porque a gente não vai na Budweiser, né? Mas se fosse ali um suquinho legal de laranjada, aí a gente vai olhar, mas tudo tem uma outra forma de ser visto, né? Então às vezes, a gente olha lá e tá de boa, tá na praia, a gente vê a pessoa no Facebook, não tem isso, gente? A gente vai no Facebook, tá todo mundo bem, a vida de todo mundo no Facebook é belíssima, o Instagram melhor ainda, né? Então, só que a gente não sabe a história completa, né? Vou descarregar um caminhão lá, tiro um break, e é muito isso. Esse cavalo tá de frente ou tá de costas? Uau! Como as coisas nos enganam. Se você prestar atenção,
Os nossos olhos nos enganam. Toda a nossa percepção pode ser alterada. Se você prestar atenção na cabeça do cavalo e olhando, ele está de frente. Se você começa a prestar atenção também, ele pode estar de trás. Certo? Um macaco viu um peixe na água e o tirou de lá pensando que estava salvando sua vida. O peixe morreu. Como é importante entendermos o mundo do outro. Às vezes a gente quer salvar o peixe, tirando ele do mar. Quer dizer, pergunte à pessoa, antes de você tentar curar ela, se ela está disposta a ser curada. Certo? Não vamos julgar que a pessoa já quer a sua ajuda, do jeito que você denomina que ela precisa. Às vezes a maneira da ajuda que ela precisa é diferente da que você já julga ser necessária. Os falsos profetas, certo? Como a gente tem que ter cuidado. A gente olha e já fala, essa pessoa, esse palestrante é ótimo, nossa, que modelo de vida. Né? Às vezes alguém olha e fala assim, nossa, você deve ser muito estudada, tal. Me leva para sua casa por 2 dias. Aí você vai ver e já assim, nossa, achei que ela era tudo aquilo que ela falou lá na frente, né? Aí você fica comigo, 2 não, 2 dá para disfarçar, né, gente? Mas me leva por uma semana, dá uma semana e já fala assim, será que ela já vai? Não é assim, vai morar. Eu falo assim, nossa, eu achei que era pessoa aí. Então, quer dizer, cuidado com os falsos profetas. Quem vai não pode, o que mais tem que se cobrar, certo? E geralmente é o que mais precisa aprender o que passou. Ah, como é fácil olhar para alguém de sucesso e falar que sorte que essa pessoa teve. É ou não é? A gente olha para alguém assim e fala assim, nossa, essa pessoa tem uma sorte danada. Mas já viu quanto da vida que ela já deu duro ali para chegar naquele ponto? Essa é a inveja. Eu quero que alguém tem, mas não quero fazer o que ele fez para ter aquilo. Não é assim? É um merecimento também. Um merecimento. Mas você vai merecer por muito fazer. Tá? Lógico. Né? Então, exatamente. Quer dizer, talvez não nessa encarnação, mas continua. Quer aprender a tocar violino? Começa agora. Talvez daqui a 3 você já toca. Aí você nasce um menino prodígio tocando violino, todo mundo fala que sorte. Esse menino nasceu um gênio. A pessoa, meu filho, fiquei 300 anos treinando para nascer nenhum assim, não é? Todo mundo quer ter sucesso, mas até eles descobrirem o que você tem que fazer para ter sucesso. Alguém já viu um pé de uma bailarina? É bem isso. É bem isso. Mas no sapato, eu quis comprar um dia um desse. Nossa Senhora, achei uma vez lá em Nova York, lá na Broadway, eles estavam tirando os trem dos teatros. Aí eu vou experimentar. Assim, minha luta na vida inteira para um dia comprar um sapato desse. Na hora que eu pus no pé, eu falei assim, nossa, um gesso aqui embaixo? Como é que fica? Eu falei assim, não, mas aqui você vai quebrar seu dedo? Eu falei assim, não, moço, pode ficar. Não. Certo? Só experimentei, já falei assim, imagina a pessoa fazer isso. Mas a gente vê aquele balé, aquela coisa linda, aquele balanço, não vê. Certo? O lobo sempre está mal se você ouvir apenas a versão da Chapeuzinho Vermelho. Ele sempre será o mal. Às vezes a gente acha rapidinho, alguém vem pra gente e fala assim, você sabe quem fulano fez comigo? Você sabe o que ela falou? Você sabe que... Nossa, olha só, coitadinho de mim. É a versão dele. Você já conversou com outra pessoa para saber a versão dela? Chapeuzinho Vermelho vai falar. Pobrezinha. Né? O lobo é o lobo mau. Mas alguém já falou com o lobo? Por que ele foi lá? Né? Porque eles são bonitinhos. Hã? Eu acho que vão tão bonitinhos. Eu adoro. Uma garotinha estava segurando 2 maçãs. Ela tinha 2 maçãs na mão. E aí ela chega assim perto da mãe dela e a mãe dela fala assim, ô filhinha, a mãe tá com fome, dá uma maçã pra mãe. Aí ela pega, olha pra mãe, pega uma maçã, dá uma mordida. Pega a outra, dá uma mordida. O que vocês pensam, gente, dessa menininha? A mãe olhou e falou assim, ô minha filha, tô tão desapontada. Aí a menina falou, essa aqui, mãe, essa aqui tá mais docinha. Vamos esperar até o fim da situação, gente, antes da gente ser tão rápido. É ou não? Perante a mesma situação, cada pessoa sempre vai ter um ponto de vista diferente. O que você escolhe na sua vida? Você escolhe estar na mesma cela, a gente está todo mundo na mesma cela.
Todo mundo no planeta Terra. Você pode olhar esse planeta como um planeta lindo de bênçãos, maravilhoso, cheio de oportunidades de crescimento. Ou a gente pode olhar esse planeta como provas de expiação. Eu nem gosto dessa frase, falar a verdade. Parece que eu não quero nem ser espírita, mas provas e expiações. Ou oportunidades. Né? Esse é um óculos para a pessoa que tem somente um ponto de vista. Quem sabe a gente pode sem nariz aí. É o capeta. A gente tem que pensar. Muitas coisas que antes os grandes doutores falaram, os experts, os políticos falaram que eram perfeitamente ok, saudável, não tinha problema nenhum. Asbestos, alguns venenos, cigarros, os médicos falavam, olha, fume, tira o estresse. Os médicos falavam, davam receita para você fumar. Né? Quem já usou Baygon? Quem lembra daquele flit? Jogava para matar piolho. Minha mãe jogava dentro do fazia assim, o negócio já era enferrujado já, né? Já ia com êxtase do ferrugem. Aí vinha, que eu sempre gostava de cabelo grande, aí quando dava aqueles piolhos, vinha e ainda botava uma toalha enrolada para abafar, né? Assim, morria. E punha a gente lá fora, porque se pusesse dentro de casa, matava as plantas. Aí falava assim, não, meu filho, vamos sentar lá no lado fora, porque se eu pôr o veneno vai matar as plantas. Nunca mais. Aí, quando tirava a toalha, esquentava, você ficava assim, toda de paz e amor, né? Aí na hora tirava, assim, os piolhos saíam até assim, saía da cabeça, matava tudo. Até o que não queria matar, matava neurônio, tudo. Antigamente, Baygon, essas coisas todas, era secretamente, podia jogar nas plantas, nas comidas. Né? Agora, então, quer dizer, antigamente, a gente ainda, hoje, quem está passando pandemia juntos? Uma hora você confie nesses, não confie mais. Esse aqui é o correto. Não, não é não. Certo? Então, quer dizer, quem é que a gente vai realmente? Questione tudo. Não saia julgando que é certo ou errado. Questione, estude. A gente vai ver o Covid. Todo mundo falando. Eu falo isso por quê? Porque todo mundo falando, o Covid vai vir. A gente está vivendo uma época que você vai achar que você vai morrer hoje, agora. Não que não esteja acontecendo real. Pessoas estão morrendo. Porém, não devemos instalar um desespero na população. Aqui estão os fatos de realmente como é que o pânico está aumentando isso. Não que não esteja, e a gente deve ter o maior respeito por estes vírus. E uma empatia enorme para quem está vivendo, convivendo, conhecendo alguém que esteja passando. Porém, não podemos politicar para que as pessoas entrem em completo desespero. Certo? A chance, aqui está os rates de sobrevivência. Então, aqui nos Estados Unidos, é 99,983 suas chances de sobreviver o vírus, caso você seja infectado. Mas se a gente assiste, a gente pensa que a gente vai morrer só de olhar para alguém. Claro que está acontecendo, é real. Mas vamos ter cuidado, pessoal, para a gente não entrar numa sintonia, certo? Esse tênis aqui, cor? Verde com cinza. Rosa e branco. Eu vejo verde com cinza. Rosa e branco, verde e cinza. Se o lado direito do seu cérebro é o dominante, você vai ver ele rosa e branco. Se o lado esquerdo do seu cérebro for o dominante, você vai ver ele verde e cinza. Rosa. Rosa e branco. Ou verde e cinza. É o rosa bem fraquinho, né? Verde. Totalmente verde. Quem vê rosa e branco? Eu não vejo. E quem vê verde e cinza? Sabe? Verde cinza. E alguns rosa, eu vejo rosa e branco. Nossa. Não. Por É que caso do destino também, né? O lado direito do cérebro? O lado direito, rosa e branco. E você, como psicólogo, o que significa? O lado direito é o lado analítico. É as pessoas que têm mais. Você vai. Do jeito que o cérebro funciona. Você Então, é mais matemático, analista. Exato.
E o lado mais criativo, que é o lado esquerdo, Dever você vai beber de Eu acho que eu lá criativo. Nós somos criativos. Por que eu estou colocando isso? Porque eu já estou pedindo desculpas porque eu passei 7 minutos. Nós estamos em 3 slides, eu vou acabar. Pode acabar. Pode, então. Tenho a permissão, eu detesto passar, porque eu sou aqui, e às vezes julgo o palestrante, eu fico ali e falo, ó. Então, porque às vezes é biológico. A gente vai julgar algo e a gente vai jurar que é verde e cinza. E o outro vai falar, não, é rosa e branco. E vocês estão vendo a mesma figura. E ninguém tá louco. Certo? Ninguém tá louco. Mas é uma questão biológica. Então, olha como que o julgamento vai tão além ainda. Ainda existe uma questão biológica. Certo? A pessoa está até mudando de lugar para ver. Eu vejo, sem dúvida. A gente tem 2 pessoas aqui. Tem a Marina e a Ilma olhando completamente diferentes. Aí imagina quando fala assim, então você tem que provar, só acredito vendo. Aí tá lá uma que vê rosa e branco e outra que vê verde e cinza. Então, essa questão biológica, olha para você ver como é complicado a gente falar. Então, a gente tem um expert, né? Uma pessoa que fala, é assim, e é assim, é assim, é assim, porque eu estudei. Aí você vê o outro e fala assim, é assim, no mesmo assunto. Olha pra você ver como as coisas são complicadas de julgar. Acho que você é maluco. Vai lá e fala, não é tal coisa. Você tá maluco, você é Nem sempre o que a gente vê é aquilo. Tem uma empresa que cobra R$900 para que você possa fingir que está passeando num jatinho para tirar fotos para as redes sociais. Gente, você não vai no jatinho. Você não pode. Entendeu? Eu sei que vou levar pedrada, muitos alunos da internet depois, mas você é pobre, filho. Você não vai no jatinho ainda. Depois, outra encarnação, a gente vai no jatinho. Mas a gente não pode ver e tirar essa conclusão. Hoje tem empresa te cobrando R$900 para você ir tirar foto do jatinho, aquela coisa, colocar na rede social para todo mundo falar, nossa, foi lá na São Martinho no jatinho, certo? Eu estava contando a história aqui, no maior avião capenga, rezando para chegar do outro lado. Entendeu? É tão legal a gente ser autêntico. Nossa, é verdade. As histórias da vida são mais interessantes. 903, Livro dos Espíritos. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Era aquela última pergunta. Incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Então, se, certo? Os Espíritos não estão falando que é errado estudar os defeitos alheios, estão falando se você for com falta de caridade. Se o fizer para tirar daí proveito para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Certo? Nossa, estou vendo ali, eu acho que eu não vou fazer isso não, porque eu estou vendo o resultado. Certo? Tem uma coisa útil. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Mesmo que o outro esteja fazendo o que for, tem indulgência. A gente não conhece a história completa. Este é o último slide. Não julgueis, a fim de não serem julgados. Porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Obrigada. A gente parte, então, para a segunda parte, já que eu estou